Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Aqui é a Simone, em mais uma Quarta Egípcia. Vamos dar continuidade à leitura do romance A Pedra da Luz, volume 1, Néfer, o Silencioso. E aí eu mando já direto essa pergunta. E quero resposta, por favor. Deixa aí nos comentários. O Silencioso é um personagem da nossa história. Se vocês estão me acompanhando desde o início da leitura, vocês já sabem me responder quem é Néfer? Ahá! Deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua inscrição. Aliás, faça a sua inscrição aqui no canal, que a gente já vai começar o capítulo 12. Havia 3 maneiras fáceis de Ardoroso conseguir o banco dobrável, a madeira e o saco de couro. A primeira consistia em comprá-los, mas não tinha nada para propor em troca. A segunda seria pedi-los ao pai, porém nunca mais queria voltar a ver aquele homem pelo qual não sentia nenhuma afeição. A terceira seria roubá-los com o risco de ser preso. Uma sentença de prisão, porém, afastá-lo-ia definitivamente do lugar da verdade. Além do mais, durante o interrogatório dos artesãos, indagariam a origem do pecúlio e ele seria obrigado a mentir. Supondo que fosse desmascarado, a porta do povoado seria fechada para sempre. Só havia uma solução. Ardoroso deveria trabalhar para conseguir o que era exigido. 7 meses de luta. Tempo demais. Ficaria sem dormir para diminuir esse prazo e comparecer o mais cedo possível diante da confraria. Ardoroso percebeu um ancião sentado numa banqueta prestes a cochilar. Desculpe-me por acordá-lo, avô. Poderia me indicar o caminho do bairro dos curtidores de couro? O que vai fazer lá, filho? Procurar trabalho. Não é um ofício muito agradável. Não tem uma ideia melhor? O problema é meu. Como queira, filho. Vá na direção norte. Saia da cidade. O pequeno palmeiral deve ficar à sua esquerda. Em seguida, vá sempre em frente e siga o cheiro. Graças às indicações do ancião, Ardoroso não teve nenhuma dificuldade para encontrar o bairro dos curtidores de couro. Das grandes cubas contendo urina, esterco e tanino para amaciar as peles, desprendia-se um odor pavoroso que agrediu as narinas do rapaz. Nos depósitos acumulavam-se peles de carneiros, de cabras, de bovídeos, de gazelas e de outros animais do deserto. Sobre os balcões estavam dispostos cintos, correias, sandálias e odres destinados ao mercado. Ardoroso olhava fixo para um magnífico saco de couro. — Está procurando alguma coisa? Perguntou-lhe o quinquagenário mal barbeado. — Trabalho. — Tem experiência? — Eu era fazendeiro. — Por que deixou o campo? — Não é da sua conta. — Você não é nada amável. — Você é o patrão? — É possível. E não gosto nada do modo como você olha para o meu saco de couro. Na minha opinião, não está procurando trabalho. E bem que gostaria de roubar algumas belas peças. Ardoroso sorriu. Está enganado. Infelizmente sou obrigado a ser seu empregado. Vou lhe dar algo bem melhor. O curtidor estalou os dedos. 2 operários saíram do ateliê onde amaciavam as peles com sal e óleo. Tinham a testa baixa e o peito largo. Rapazes, deem um corretivo nesse fedelho. Não creio que ele vá queixar-se a alguém e nunca mais tentará roubar-nos. Um ricto de satisfação animou o rosto maciço dos 2 operários. Enquanto trocavam olhares, congratulando-se pela diversão que o patrão lhes oferecia, Ardoroso já saltava sobre o primeiro e, com um violento chute no queixo, mandou-o sonhar com um mundo melhor. Estupefato, o colega tentou reagir,
mas era muito lento e o soco atingiu o vazio. O soco de Ardoroso, por sua vez, caiu sobre a nuca do adversário, que desabou aniquilado. Muito pálido, o patrão recuou até encostar no balcão. Pegue o que quiser e vá embora. Quero trabalhar, só para poder comprar um saco de couro. Depois irei embora. O que você quer é um produto de luxo. Proponho algo menos dispendioso. Prefiro luxo. Uma condição, patrão. Não quero dias de descanso, nem limite de horas de trabalho. Não tenho tempo a perder. Preciso desse saco o mais rápido possível. Onde posso me instalar? Siga-me. O curtidor de couro ficou surpreso com a força de trabalho de Ardoroso. Sem nunca se cansar, levantava-se de madrugada, não reclamava de nada e executava o trabalho de muitos aprendizes. Não demorou a aprender o ofício e revelava-se muito eficiente ao esticar e amaciar o couro no cavalete de madeira de 3 pés. Diante da facilidade do rapaz para aprender o ofício, o patrão ensinou-lhe como untar e azeitar uma pele de boa qualidade, de modo a evitar um ressecamento fatal. Uma tarde, quando os outros empregados já haviam deixado o ateliê, o patrão aproximou-se de Ardoroso. Você não se relaciona com seus colegas. Cada um no seu lugar. Não tem intenção de passar a vida aqui e de fazer amigos. Talvez esteja enganado. Esse ofício é menos desprezível do que imagina. Olhe isso. São vagens de acácia. Elas têm um alto teor de tanino, igual à casca dessa mesma árvore. E esse produto possibilita uma verdadeira curtidura, indispensável para as peças de boa qualidade. Um magnífico saco de couro, por exemplo, ou melhor ainda, interesso-me apenas pelo saco. Recebi a encomenda de um estojo para que um preposto aos segredos do templo de Karnak guarde seus papiros. Uma pequena maravilha que eu próprio fabricarei. Se estiver interessado, posso fazer uma réplica para pagar-lhe pelo seu trabalho. Além do saco? É claro. Por que me faz essa proposta? Se deseja tanto esse saco, deve ser para impressionar alguém. Com o estojo, o golpe será mais seguro. Além disso, você me surpreendeu. Nunca encontrei alguém da sua espécie. Poderá ter um belo futuro se eu fizer de você meu braço direito. Só tenho filhas e vou precisar de um sucessor. O saco interessa-me. Um estojo a mais não posso recusar. Quanto ao resto, não pretendo envelhecer aqui. Vai mudar de opinião. Não conte com isso. Veremos, meu jovem, veremos. Ardoroso só precisava de 3 a 4 horas de sono para recuperar-se. Era o primeiro a chegar ao curtume e o último a sair. Estava alojado numa palhoça de juncos que ele mesmo fizera. Como a estação do calor estava próxima e o patrão cedera-lhe uma coberta de linho grosseiro, o rapaz suportava a falta de conforto. A noite já ia alta quando ele entrou no seu reduto. No mesmo instante, notou a presença de alguém. Ele viu um movimento sob a coberta. Ardoroso levantou-a e descobriu uma moça nua, que desajeitadamente tentava cobrir o sexo e os seios com as mãos. Ela não era bonita nem feia e devia ter uns 20 anos. Quem é você? Prima do seu patrão. Já o havia notado no ateliê. Como você me agrada muito, não tive paciência para esperar mais. Muito bem, beleza. Ela se deitou de costas e estendeu os braços para o rapaz, que tirara a tanga. Já estava sentindo falta. Ele confessou. Você chegou em boa hora. Ela acolheu o corpo do atleta, rosnando como uma gata. Um bom trabalho, um futuro pela frente, um patrão conveniente, uma amante atenciosa e meio selvagem. Ardoroso poderia querer algo mais? Fim do capítulo 12.
Capítulo 13. Quando o silencioso anunciou a partida ao pai de Clara, este foi tomado de violenta cólera e ameaçou arrastá-lo a um tribunal se não terminasse a construção da casa que lhe fora confiada. Cioso de seus deveres, Silencioso concordou em não sair de Tebas antes de terminar a obrigação moral. O empreiteiro acalmou-se e pediu que se sentasse. Eu me cedi. Peço desculpas. Com razão. Nem que precise trabalhar sozinho na obra. Vou terminá-la. Por que não aceita ser meu contramestre e se casar com minha filha? Ela não lhe falou? Não, mas percebo que ela está triste. Quem, senão você, poderia ser a causa? É verdade. Amo a sua filha. Então não entendo nada. Se é ela que se está recusando, posso convencê-la. Acha-a tão submissa? Deverá sê-lo? Não a atormente. Minha decisão é irrevogável. Por que tanta obstinação? Porque tenho a intenção de entrar para a confraria do lugar da verdade. Mas é impossível. De que ajuda dispõe? Fui criado no povoado dos artesãos. Então é isso. É essa a razão por que seu trabalho é diferente dos outros. Suponho que nenhum argumento mudará sua decisão. De fato, nenhum. Também estou triste. Poderíamos viver dias felizes, os três. Termine a casa, Silencioso, e poderá partir. Em menos de 15 dias, Ardoroso dera cabo de 3 meses normais de trabalho. Nenhum operário curtia o couro melhor do que ele, e suas peles eram vendidas mais rapidamente e por um preço melhor. Consciencioso, ele realizava cada gesto com cuidado e raspava a pele o tempo necessário, antes de curti-la. Rejeitando os olhos que estavam na iminência de rançar, o rapaz voltara-se espontaneamente para a qualidade e acabara de fazer um par de sandálias que só um proprietário de terras poderia comprar. Com um trinchete de lâmina semicircular, Ardoroso recortava correias numa pele de cabra bem amaciada, para serem colocadas no escudo de um tenente da divisão de carros de guerra, consolidado por bordas de metal. Você é um novato? O tom de voz era cortante e autoritário. Ardoroso não se virou, mantendo-se concentrado no trabalho. Sou o tenente Merry. Estou falando com você e não gosto que me deem as costas. Não atendo os clientes. Procure o patrão. É você que me interessa. Você é forte como um touro selvagem e dizem que aniquilou 2 sujeitos rudes acostumados a lutar. Não fiz nenhum esforço. Eles se chocaram. Merry pegou Ardoroso pelo braço e obrigou-o a olhar para ele. Tenho horror de que zombem de mim, meu rapaz. Solte-me já. Havia tanta violência nos olhos negros do jovem atleta que Merry soltou-o e deu um passo atrás. Ardoroso viu um homem baixo, de rosto redondo e cabelos muito pretos achatados na cabeça. Os lábios eram grossos, as mãos e os pés rechonchudos, o torso largo e forte. O oficial parecia seguro de si e os olhos castanho escuros demonstravam arrogância. Ousaria agredir-me? Só peço que me respeite. Combinado, meu jovem. Onde está meu escudo? Estou trabalhando nele. Mostre-me. Ardoroso resolveu atendê-lo. Será necessário acrescentar pregos e placas de metal. Exijo um escudo bem sólido que resista aos melhores soldados. Farei o melhor possível. Não tem vontade de trocar o costume pelo exército? Com a sua envergadura, seria imediatamente engajado. Não sinto nenhuma atração pela vida militar. Está errado. Ela oferece inúmeras vantagens. Melhor para você, pior para mim. Você é jovem e impetuoso demais, amigo. Se servisse sob minhas ordens, aprenderia a ser maleável.
Maleabilidade é o que dou ao couro. Se resolver ser mais inteligente, vá casar na principal de Tebas e diga que foi recomendado pelo tenente Merry. Enquanto isso, termine o escudo o mais rápido possível. Enviarei um soldado para buscá-lo amanhã. Logo após a saída do oficial, o patrão surgiu no ateliê. Está tudo bem, Ardoroso? Não ficamos amigos. Esse Merry é um homem influente. Tem muita ambição e dizem que logo obterá uma grande promoção. Terminou o escudo? Se quiser, posso terminá-lo à noite. É melhor não contrariar Merry. Amanhã à tarde terei concluído as tarefas necessárias para a compra do saco de couro. Eu sei. Depois falaremos sobre isso. Quando Ardoroso acordou, a prima do patrão dormia de bruços. Ele admirou por alguns instantes os quadris magníficos que tanto prazer lhe haviam dado, e seu olhar foi atraído pelos primeiros raios de sol. Eles atravessavam o tapume de junco e iluminavam dois objetos no chão, um saco e um estojo de couro. Ardoroso levantou-se para tocá-los. Eram de excelente qualidade. Gosta deles? Perguntou a voz azeda da prima, meio acordada. Duas pequenas maravilhas. Como os meus seios? Pode ser. O patrão deu-os a você. Errado, minha linda. Eu os consegui com o meu trabalho. Quando vamos nos casar? Você pensa nisso? Inevitavelmente, pois o curtume seria seu. Ardoroso gratificou-a com uma palmada nas nádegas. O dia está começando bem. Vá rápido falar com o patrão. E volte mais rápido ainda. Ela implorou lânguida. Silencioso, deixara o canteiro de obras ao alvorecer, depois de terminar a casa de Tebas, que acolheria um confeiteiro, sua segunda esposa e os 2 filhos. Cumprira o contrato e já podia deixar a margem leste, pegar a balsa e tomar o caminho para o lugar da verdade. 100 vezes desejara correr até o jardim para ver Clara uma última vez. Mas isso não acentuaria ainda mais a ferida e aumentaria a dor da separação? Silencioso, mergulhara a fundo no trabalho para não pensar mais nela, porém seu rosto não o deixava. Desistir de falar-lhe fora uma prova quase insuperável e já era tempo de sair da cidade. Alguns dias mais e talvez não tivesse coragem de ir embora. A brisa, no início da manhã, era perfumada e deliciosa. Carregada de mercadorias, a balsa atravessou o Nilo, de viés, para aproveitar o vento e a corrente. Sonolentos, os viajantes começavam um novo dia. Silencioso, que foi o primeiro a saltar para a margem, escalou o curto declive e parou. Clara lá estava, sentada sob uma palmeira. Correu para ela e deu-lhe a mão para ajudá-la a levantar-se. Vou com você, ela declarou. Fim do capítulo 13. Capítulo 14. O curtidor soltou o pedaço de pão e correu na direção de Ardoroso. Onde vai? Trabalhei bem, recebi o pagamento, vou embora. Isso não tem sentido? Minha prima não lhe agrada? Ela tem nádegas esplêndidas e miolo de passarinho. Não quer ser meu sucessor? Na sua idade, os ouvidos deviam servir para escutar. Consegui o que vim procurar, e como já havia comunicado, vou continuar meu caminho. Reflita bem, Ardoroso. Adeus, patrão. Esquecendo-se do curtume, o rapaz já pensava em conseguir a madeira necessária para fabricar a cadeira. Poderia trocar pelo estojo de couro, mas não queria separar-se dele. Não poderia ser um trunfo a mais para apresentar na entrada do lugar da verdade? No momento, precisava encontrar trabalho junto a um marceneiro e não perder mais tempo do que no curtume.
Quando a manhã já ia pela metade, o rapaz apresentou-se ao dono de um ateliê que empregava bem uns 20 aprendizes e outros tantos profissionais aguerridos e que produzia móveis simples, mas sólidos. Com uns 60 anos, robusto, lábio superior encimado por um pequeno bigode, o patrão não parecia indulgente. Seu nome? Ardoroso. Experiência profissional? Fazendeiro e curtidor de couro. Você foi mandado embora? Não. Saí por vontade própria. Qual a razão? Isso é da minha conta. Também é da minha, meu jovem. Se você se recusar a responder, pode procurar outro lugar. O tom agressivo do marceneiro não agradou a Ardoroso. Sentiu vontade de brigar. Meu pai é um homem limitado e fraco. O curtidor para quem trabalhei, um oportunista sem competência. Eu poderia suceder aos dois, mas procuro por um mestre melhor. O marceneiro não disfarçou a surpresa. Quantos anos você tem? 16. Em geral me dão mais, por causa do meu tamanho. Estou contratado ou devo procurar outro lugar? O que você quer exatamente? Executar o mais rápido possível as jornadas de trabalho que me permitam adquirir a quantidade de madeira necessária para fabricar uma cadeira e para comprar um banco dobrável. Sabe o preço? Para um preguiçoso, 5 meses de trabalho, sem se cansar. Para mim, não mais de um mês. Não dorme nunca? O menos possível quando tenho um trabalho para terminar. E depois? Quando conseguir o que desejo, vou embora. Aprender a profissão a fundo não lhe interessa? Não tenho mais nada a dizer. A decisão é sua. Você é um rapazinho esquisito. Aqui sou eu quem manda, e não gosto de teimosos. Se você aceitar obedecer, podemos experimentar. Começo agora? Já que precisa de madeira, vá cortá-la você mesmo. Meu lenhador pode ensinar-lhe a manejar o machado. Clara e silencioso andavam lentamente na direção do lugar da verdade, passando ao lado de campos de trigo entrecortados por palmeiras e pequenos bosques de sicômoros. Não é um povoado como os outros, ele explicou-lhe. Você não poderá entrar, a não ser que moremos sobre o mesmo teto e nos tornemos marido e mulher. Ele parou e tomou-a nos braços. Você quer? Você quer de verdade? Ainda duvida? O ar nunca parecera tão vivificante, o céu tão puro, o sol tão luminoso. Porém, silencioso sabia que essa felicidade seria de curta duração. As outras mulheres vão tornar sua existência intolerável e você será forçada a partir. Tentarei fazer com que seja aceita. Convencê-las de que você não é só minha esposa, mas também não é indiferente à obra realizada no lugar da verdade. Porém, não será necessário. Ele achou que Clara estava desistindo. Compreendera que seu desejo era utópico. Não será necessário. Ela voltou a falar, tão tranquila quanto determinada. Porque também ouviu o chamado. De que maneira? Ao contemplar o cume do ocidente, onde reside a deusa do silêncio. Ela não protege os vales proibidos onde residem as almas imortais dos faraós e de suas esposas? Não é a padroeira secreta dos artesãos do lugar da verdade? Sua voz misturou-se no vento e abriu meu coração. Agora sei que passarei minha vida descobrindo-a, conhecendo-a e servindo-a. E só há um lugar onde posso realizar essa tarefa. Vou ajudá-la com todas as minhas forças, Clara, e não passarei sem você pela porta do povoado. De mãos dadas, o olhar fixo no pico do ocidente, eles continuaram a caminhar na direção do lugar da verdade. O amor que os unia tornava-os doravante inseparáveis. Queriam viver a mesma vida em todas as suas dimensões, da mais material
a mais espiritual. Quaisquer que fossem as provações que tivessem de suportar, não se queixariam, nem lamentariam. E se fosse preciso enfrentar o espectro do fracasso, não recuariam. 2 caminhos levavam ao povoado. O primeiro começava próximo ao Ramesseum, o templo de milhões de anos de Ramsés o Grande. Porém, ele era controlado por soldados que só deixavam passar os artesãos que vinham do lugar da verdade. O segundo era a única via autorizada para quem desejasse tentar chegar ao povoado. Claro e silencioso deixaram, à direita, o templo de Amenhotep, filho de Rapu, o grande sábio que servira fielmente ao faraó Amenhotep III, cujo santuário, imenso, fora erigido nas proximidades, e à esquerda o outeiro Djem, onde estavam enterrados os deuses primordiais. Deixando a zona cultivada, eles entraram no deserto. O primeiro dos 5 fortes marcava o limite do campo sagrado, composto pela grande e nobre tumba de milhões de anos do ocidente de Tebas, conhecida pela abreviação de A Tumba. A instituição agrupava os artesãos encarregados de cavar e decorar as moradas eternas dos faraós e de suas esposas, e seu território abrangia, além do próprio lugar da verdade, os vales dos reis e das rainhas. Clara conscientizou-se de que se aventurava num outro mundo, tão próximo e ao mesmo tempo tão longínquo, um mundo onde os seres humanos continuavam a amar, a sofrer e a lutar com o cotidiano, mas cujo trabalho deles consistia em fabricar a eternidade como se fosse um material. Depois que ouvira o chamado, Clara percebia silencioso de uma maneira diferente. Ele emanava um desejo de criação que a fascinava, mas ainda precisava dispor das ferramentas necessárias para concretizá-lo. Os guardas não pareciam mais amáveis do que de costume. Os salvo-condutos. Não temos. Então voltem para o lugar de onde vieram. Sou silencioso, filho de Neb, o realizado, chefe de equipe do lugar da verdade. Mande avisar a meu pai que a minha viagem terminou e que desejo voltar para o povoado com a minha esposa. Ah, preciso informar o chefe. Por enquanto, fiquem aqui. O guarda transmitiu o pedido a um colega, que foi ao segundo forte, e a mesma cena se repetiu de forte em forte até a sala do chefe Sobek, que autorizou o casal a transpor os 5 muros, para comparecer diante dele. Pelo olhar agressivo, Clara e silencioso sentiram que a partida estava longe de ser vencida. Sua história parece-me suspeita, declarou Sobek num tom arrogante. Se estiver mentindo, vai pagar caro. Fim do capítulo 14. Capítulo 15. O chefe Sobek não convidou os visitantes para sentar. Dormira mal, digerira mal um prato de favas ao molho, praguejava contra o calor e não suportava ser contrariado. Conhece bem o chefe de equipe Neb, o realizado? Perguntou o silencioso calmamente. Está achando que sou ignorante? É você que eu não conheço. E Neb, o realizado, não tem filhos. No sentido profano da palavra, está certo. Do que está falando? Meus pais morreram, e Neb, o realizado, adotou-me. Aos olhos dos artesãos do lugar da verdade, tornei-me seu filho. E como você deve ter assumido o posto há pouco tempo, é a primeira vez que ouvi falar de mim. Sobek bateu na testa com a palma da mão direita. Todas essas histórias, todos esses mistérios, como vou verificar? Não posso entrar no povoado. Deixe-me falar com o guarda da grande porta. Ele avisará meu pai. Pode ser. E essa aí quem é? Clara, minha esposa.
Ela é filha de quem? De um empreiteiro da margem leste. Ah, ela não mora no povoado. Ainda não, mas vai morar aqui comigo. Sobek apontou um dedo acusador na direção de Silencioso. O que prova que vocês são casados? Sabe muito bem que não é preciso nenhum documento administrativo. Sei também que vocês deverão morar sob o mesmo teto. E onde será esse teto? Se nos autorizar a sair daqui e ir ao bairro dos auxiliares, eu lhe mostro. Vamos. Do lado de fora do povoado, alguns artesãos que faziam parte do pessoal auxiliar da confraria receberam autorização para ali construírem casas modestas. Esse era o caso de Obed, o ferreiro, um sírio quadragenário, de braços enormes, pernas curtas e barbudo. Ele fabricava e consertava as ferramentas de metal. Quando divisou Silencioso, Obed saiu da forja e correu na direção dele para dar-lhe um abraço que quase derrubou o rapaz. Enfim, de volta! Sabia que você não havia desaparecido. O escriba Ramosé está sofrendo e seu pai começando a ficar desesperado. Irritado, Sobek interveio. Você está zombando de mim? Esta é a casa de Obed, não a sua. O ferreiro se interpôs. Qual é o problema, chefe? Este homem disse que é casado com esta mulher, mas eles não têm um teto. Obed olhou para Clara. Por todos os deuses do céu e da terra, como é bonita! Se me quisesse como marido, eu não hesitaria um segundo. Você está mal informado, chefe. Acabo de ceder meu quarto para o jovem casal, que entrará na casa diante de todos. Estarão, portanto, em sua própria morada, onde consumarão sua união. Furioso, Sobek tentou argumentar. E se a moça não der o seu consentimento? E se esses dois forem irmão e irmã? E se... Pegue-me no colo, pediu Clara, Silencioso, que carregou-a para transpor a soleira da casa. Felicito-o pela sua consciência profissional, chefe Sobek, declarou o filho espiritual de Neb, o realizado. Nós nos amamos. Clara e eu somos marido e mulher. E vamos venerar Hathor, deusa do amor, pela felicidade que ela nos deu. Não quer assistir a cena e redigir um relato circunstanciado? Perguntou o ferreiro para o guarda. Seguido pela gargalhada de Obed, Sobek voltou ao escritório. Queria saber tudo sobre Silencioso. Se houvesse cometido a menor falta, não o pouparia. Como fora suave a noite de amor no pequeno quarto mobiliado com um velho leito cambaio. Seus corpos haviam sido feitos um para o outro e os gestos mostravam espontaneamente a magia do desejo e da ternura. Como essa hora é alegre, disse Silencioso quando o sol nasceu. Que deusa poderia torná-la eterna? Dormi ao seu lado, meu amor. Sua mão pousou sobre mim e tornei-me sua esposa. Não se afaste mais de mim, que nada nem ninguém nos separe. Silencioso enlaçava-a quando um barulho alertou-o. Se os recém-casados estiverem acordados, anunciou a voz grossa do ferreiro, trago-lhes alguma coisa para comer. Leite, bolos ainda quentes, queijo fresco e figos. Um verdadeiro banquete. Sua mulher é tão bonita quanto uma deusa Silencioso e deve possuir inúmeras qualidades. Mas preveniu-a bem de que não a está levando para nenhum paraíso? O povoado é um mundo fechado, hostil a qualquer novo rosto, sobretudo quando pode eclipsar os outros. Meu marido não me escondeu nada, falou Clara. Ah, e você não tem medo? Como ele, ouvi o chamado. Bom, nesse caso, meus avisos são inúteis. Eu, no lugar de vocês, esqueceria o lugar da verdade e iria morar na margem leste, para aproveitar a vida.
Na idade de vocês, enclausurar-se nesse povoado e não ter outro horizonte além de uma obra misteriosa? Enfim, cada um tem seu destino. Minha tanga está muito gasta, deplorou silencioso. Com uma túnica nova, você causará a melhor impressão. Espero que o tribunal de admissão não se pronuncie apenas sobre a aparência. Para ser franco, desconheço os critérios que ele adota e nem mesmo sei quem são os componentes. Está ansioso? Tenho medo de não ser aprovado, de decepcioná-la, de não ser digno de meu pai. Também eu estou apreensiva e sei que não temos escolha, que deveremos ser sinceros e mostrar-nos como somos. Um outro detalhe me preocupa. Cumpri as condições materiais para apresentar-me. Mas o que será exigido de você? Logo veremos. O ferreiro chamou silencioso. Eis o que você me entregou antes de partir há muitos anos, disse Obed, devolvendo-lhe um saco de couro, pedaços de madeira de boa qualidade para confeccionar uma cadeira e um banco dobrável de madeira. Queria mesmo assim compreender. Por que você não se apresentou ao tribunal, já que havia preenchido as condições impostas? Você que é filho espiritual de um artesão renomado. Porque não havia escutado o chamado. E foi para ouvi-lo que viajou tanto tempo? Foi. E percebi que ele estava muito perto. Tão perto que sua força deixara-me surdo. O ferreiro soltou um suspiro. Obrigado pela sua franqueza, mas na verdade não entendo nada. De qualquer jeito, boa sorte. A manhã estava magnífica, o calor insuportável. O casal se dirigiu ao posto principal da guarda, onde um sobeque de melhor humor degustava o café da manhã. Não tenho nenhuma razão para prendê-los, lamentou. Saiam daqui e apresentem-se na porta norte. Silencioso e Clara obedeceram ao guarda. Os muros que cercavam o povoado pareciam intransponíveis. À esquerda da porta fechada estava um dos 2 guardas que ficavam de sentinela, das 4 horas da manhã às 4 horas da tarde. Segurando uma grande clava, ele dispunha de um abrigo para se proteger do sol e não tinha autorização para passar pela porta. Como seu colega, ele morava na zona cultivada, longe do lugar da verdade. De cabeça quadrada, ombros largos, acostumado a todos os tipos de luta, o guarda recebia um modesto salário, completado com gratificações quando servia de testemunha nas transações comerciais. Eu me chamo Silencioso e sou filho de Nébio realizado. Minha esposa Clara ouviu o chamado, como eu, e pedimos que abra a porta do povoado. Vocês não têm autorização para entrar. Fim do capítulo 15. E fim de mais um bloco de leitura, meus companheiros. Estão gostando? Quero saber de vocês o que vocês pensam sobre a determinação do ardoroso. E aí eu penso, será que esse é mesmo o nome dele? Elucubrações, pensamentos. Vamos lá. Um beijo para vocês. Na próxima semana a gente se encontra. Já deixou o like? Deixou um comentário? Quero ver, hein? Vamos conversando aqui pelos comentários. Beijo, até a semana que vem. Tchau!